Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre a disciplina na caminhada cristã e como ela afeta o nosso relacionamento com o Senhor. O que é a disciplina? Qual o significado da disciplina? A disciplina, ela é sobre a constância do dia a dia. Como a gente lida com ela no nosso dia a dia, no nosso próprio cotidiano. E a partir disso, ela traz como consequência bom comportamento, o bem-estar aos indivíduos e a funcionalidade dentro deles. E a partir disso, eu trouxe para vocês a carta de Paulo, que diz muito sobre a disciplina e o quanto ela afeta o nosso relacionamento com o Senhor, o quão ela nos torna mais conectados com Deus. A gente vai falar sobre 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. A gente precisa entender que naquela época, a cultura local era que Coríntios ele cedia muito a jogos istmicos, basicamente as Olimpíadas que nós temos hoje em dia. E lá, os coríntios eles assemelhavam muito essa imagem de atletas para eles. Então, naquela época era muito importante esses jogos, faziam muito sucesso e a partir disso, Paulo utilizou desse contexto, dessa observação que ele via na igreja, no local, que como as pessoas gostavam desses tipos de esportes, porque eram esportes de lutas, até mesmo corredores, mas Paulo traz disso. Paulo observa isso e traz como uma mensagem para nós cristãos e principalmente para os coríntios da igreja, né? E a partir disso, a gente precisa entender que sobre esse versículo, Paulo traz muita questão de que a disciplina do cristão deve ser seguida que nem um atleta. O atleta, ele se esforça. O atleta, ele malha todos os dias, ele sempre está à frente, ele sempre tenta melhorar. E com isso, Paulo assemelha muito a nossa vida cristã. Enquanto os atletas de Coríntios buscavam coroas terrenas, coroas passageiras, nós como cristãos devemos nos disciplinar em Cristo Jesus, termos constância com o Senhor, para que possamos receber a coroa eterna, o prêmio eterno, como o mesmo Paulo cita. E a gente precisa compreender que a disciplina, ela vem como consequência a conexão que temos com o Senhor. Mas qual é o nosso problema de hoje em dia? Por que nós não conseguimos ter conexão com Deus, sendo que é uma coisa tão simples? A partir disso, eu entro no assunto da questão dos nossos sentimentos. Então a minha pergunta é, você é guiado pelos seus sentimentos ou você é guiado pela sua razão? A razão que eu digo é sobre a razão de sabedoria do Senhor, do próprio Jesus Cristo, da palavra de Deus. E os seus sentimentos é sobre a sua vontade. Então, ou seja, você segue a sua vontade, você coloca como prioridade as suas vontades, ou você segue a vontade do Senhor, a razão do Senhor, a sabedoria, as palavras do Senhor. E com isso, a gente entra num livro que eu li, que era sobre cartas, estou até com o livro aqui, que é sobre cartas de um diabo para seu aprendiz, a seu aprendiz, e nisso o autor ele cita sobre os sentimentos. Eu vou ler para vocês e aí a gente observa mais ainda esse contexto e como ele se completa com a palavra do Senhor, com a palavra de Paulo, né? E aqui ele fala: mantenham-os ocupados com os próprios pensamentos e tentando produzir sentimentos pela ação de suas próprias vontades.
Quando tiverem a ideia de orar por coragem, deixe-os tentar sentirem-se realmente corajosos. Quando disserem que estão orando por perdão, deixe-os tentar sentirem-se perdoados. Ensine-os a estimarem o valor de cada oração por seu sucesso em produzir o sentimento desejado. E nunca os deixe suspeitar de que esse tipo de sucesso ou de fracasso irá depender de estarem bem ou mal, descansados ou exaustos naquele momento. A gente compreende que quando o diabo está aconselhando seu aprendiz sobre tentar trazer o cristão, fazer a recaída do cristão acontecer, o diabo cita sobre isso, né, que é o personagem, ele cita que alguns cristãos, que a maioria dos cristãos, eles são levados a sentirem. Então, eles têm que sentir para orar, eles têm que sentir-se encorajados para atuar, para fazer aquela ação, e eles têm que se sentir perdoados. Mas você percebe que em nenhum momento da Bíblia cita que devemos ser guiados pelos nossos sentimentos, mas sim guiados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a que nos guiará para a conexão com o Senhor. Então, talvez o seu problema de hoje seja colocar os seus sentimentos à frente do que colocar a vontade de Deus, a palavra de Deus, à frente das suas. Então, você deseja estar em comunhão com Cristo, mas o que te impede é o sentir. Talvez você espera ter um momento, sentir aquela vontade de orar para estar em comunhão com Cristo, mas é este o problema que faz você voltar ao início, onde você queria sair. Então, você deseja vencer aquele pecado, mas você é guiado pelos seus sentimentos. Então, você fala assim, não, eu vou vencer esse pecado, mas eu preciso sentir no meu coração que eu devo parar. Agora não é o momento. Eu preciso sentir primeiro a vontade de orar. Eu preciso sentir primeiro a vontade de me expressar ao Senhor. A partir disso, você não cria conexão com o Senhor. Porque a chave para a conexão com Deus é a nossa sinceridade. É o nosso prostrar ao Senhor do jeito que nós somos. Então, quando Jesus diz, vinde a mim a todos os que estáis cansados e oprimidos, pois vos aliviarei, ele não diz para você vir primeiro perfeitinho, todo arrumadinho, engomadinho, tomado banho, arrumado. Não, ele diz para você vir do jeito que você está. Tanto que, em uma situação, há alguns anos atrás, eu estava de saída, né, da minha igreja, que tinha acabado o culto, e a partir daquele momento, meu pai se encontra com um moço, simples, normal, normalmente. E ele não era da igreja, então ele só estava ali de passagem, pedindo ajuda, pedindo dinheiro, se eu não me engano. E dentro disso, ele cita, um dia estarei na igreja, um dia entrarei na igreja, assistirei o culto, tenho muita vontade. E com isso, o meu pai, ele falou assim, por que você não vai? Por que você não vai? Fala, porque eu tô bebendo, tô fumando, eu espero parar de fazer essas coisas para poder entrar na igreja. E meu pai fala, você não precisa estar perfeito para o Senhor. E ele cita a este homem a palavra que Jesus disse, que eu citei para vocês. Ele fala, vá como você está, pois Jesus te aceita do mesmo jeito. Você será muito bem-vindo ao entrar na igreja. Não espere você parar de fumar, você parar de beber. Não espere isso. Venha do jeito que você está, pois Jesus atuará na sua vida. Pois esse Jesus, nosso Jesus, não o julgará. Vá com todo o seu coração, com toda a sua vontade de ver a Jesus, de estar naquela igreja e sinta-se abraçado pelo nosso Jesus. E é muito sobre o que eu estou comentando com vocês. Então não espere sentir-se preparados para parar de pecar, para fazer algo de errado. Vá como você está, que Jesus Cristo vai te aceitar. E aí, você conhecendo mais do amor de Jesus Cristo, você compreende
que aquilo que você fazia, que você está fazendo agora, que você fazia antes, não condiz com a disciplina que você vai seguir na Bíblia, que você está seguindo na Bíblia, porque você ama tanto a Jesus Cristo a ponto de perceber que aquele pecado não lhe preenche mais, mas sim o amor de Jesus Cristo lhe preenche totalmente. E aí é a partir deste momento que nosso Jesus, como oleiro, começa a construir o seu vaso, quebra o seu vaso, refaz o seu vaso de novo. E essa caminhada, essa disciplina, quando a gente cita sobre essa disciplina, quando a gente entra na igreja nova, quando entramos em comunhão com Jesus, essa disciplina está sempre no nosso dia a dia. Jesus nos apresenta a disciplina como algo bom para a nossa vida. Porque se não temos disciplina com o Senhor, como seguiremos a vida cristã? Como conseguiremos o prêmio eterno? O prêmio eterno que eu, Ana, digo, é ir para o céu, ir de encontro ao nosso Senhor Jesus Cristo, louvar a Deus com todo o nosso coração, estar diante dele, prostrarmos diante dele. E uma coisa que nós devemos, como os cristãos, devemos ser sinceros com Deus, já que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. A personalidade do Senhor é de amor. Então, por que nós temos medo de apresentar os nossos sentimentos, nossos verdadeiros sentimentos ao nosso Senhor, já que Ele sabe o que nós sentimos, mas Ele sabe o que nós sentimos, só que a gente precisa dizer em voz alta ao Senhor, pois a nossa alma precisa reconhecer a nossa fraqueza. Nós precisamos reconhecer qual é o nosso problema, o que nos impede. Então, a partir desse momento, quando nós somos sinceros com Deus, somos sinceros consigo mesmos, nós somos sinceros a ponto de perceber que é assim que nos traz de volta a Jesus. É assim que torna Deus o nosso melhor amigo. E talvez seja essa a nossa dificuldade de hoje em dia, essa comunhão com Deus, porque nós ainda não percebemos que para estarmos mais próximos de Deus, como Jacó foi, para ponto de segurar as pernas do anjo, para que ele insistiu para que ganhasse a bênção, mas essa ação que ele teve mostra o quão íntimo ele era de Deus, a ponto de ansiar por essa bênção e não desistir por ela. Devemos ser que nem Jacó, sermos tão profundos no Senhor, conhecermos tanto a Deus, a não desistir da bênção do Senhor. E a disciplina com Deus, a comunhão com Deus, nos ensina como pregar as boas novas também, as novas criaturas. Então, eu digo para vocês, sejam sinceros com o Senhor Jesus Cristo. Devemos ser totalmente sinceros. Ah, mas Ana, eu tenho tanta dificuldade em me expressar. Gente, nada é impossível para Deus. Ore para Deus antes de se expressar. Fala assim, Senhor, me ajude a me expressar. Eu não sei o que estou sentindo, mas que o Espírito Santo possa me auxiliar a fluir esses sentimentos a Ti. E é assim que a nossa conexão com Deus aumenta cada vez mais. É assim que compreendemos a Bíblia. É assim que tornamos Deus o nosso melhor amigo. Que devemos ter como base a palavra de Deus. Então, quando você quer perdoar alguma coisa, você pecou, mas aquele momento que você ora, você fala, Senhor, me perdoe. E aí, após a finalização da sua oração, você fica tipo, eu não me senti perdoado. Eu acho que Deus não me perdoou. Mas isso é verdade? Você está sábio na palavra de Deus para compreender que você não precisa sentir-se perdoado, sendo que Deus diz que Ele te perdoou, sendo que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, por você, para perdoar os seus pecados? Você compreende isso? Você tem noção de que os seus sentimentos te impedem de estar mais inteligente, de estar em sabedoria?
com o Senhor? Você compreende que para pregar as boas novas às pessoas, as pessoas que necessitam dela, você não precisa se sentir encorajado para ir lá. Você vê aquela pessoa necessitando da ajuda do Senhor, necessitando ouvir a palavra de Deus, mas você pensa, eu acho que não é de Deus. Eu acho que eu não deveria ir ali pregar o evangelho para aquela pessoa porque eu não senti. Eu não senti. Não, jamais. Você deve ser guiado pela palavra do Senhor. E eu vou repetir várias e várias vezes isso, porque precisamos compreender na nossa alma que o nosso sentir nos impede mais ainda de pregar o evangelho para as pessoas. Então, quando você vê aquela pessoa necessitando da palavra do Senhor, precisando de ajuda, não pense em coragem. Pense no que é necessário, pense no que a palavra de Deus diz sobre. Então, a palavra de Deus diz, pregai o evangelho a toda a criatura. E não está na Bíblia, fala, pregai o evangelho a toda a criatura só se você sentir, tá? Mas é claro que vai ter aqueles momentos que você vai ali, passa ali daquela pessoa, e aí o Espírito de Deus, o Espírito Santo fala através de você. Aí você sente aquele poder do Espírito Santo e você fala, opa, aquela pessoa precisa de ajuda. E naquele momento, é esse Espírito, é esse sentir do Espírito Santo e não seus sentimentos, mas é o sentir do Espírito Santo que lhe auxiliará a pregar o Evangelho para aquela pessoa. Quando você não estiver sentindo vontade de orar, de ler a Bíblia, sabe o que você faz? Você levanta da sua cadeira, levanta, pega a sua Bíblia e ora, começa a orar. E seja sincero com o Senhor. Fala, Senhor, eu não quero estar aqui. Eu não quero orar, não quero ler a Bíblia. Quero ficar no conforto. Quero colocar como prioridade as minhas vontades. Seja bem sincero, Deus já sabe disso, mas você precisa repetir, falar em voz alta para que você possa reconhecer a fraqueza que você tem. E a partir disso, a partir dessa fraqueza, você melhorar acerca dela. Então você percebe que você falando em voz alta, você escutando o que você está falando, expressando seus sentimentos a Deus, você percebe que, opa, dá certo colocar as minhas vontades acima da vontade do Senhor, do que é necessário. Você coloca as desvantagens de não ler a Bíblia, de não orar. Você percebe que, poxa, peraí, se eu não orar, eu posso dar brecha ao diabo. E aí eu posso entrar numa frieza espiritual. É isso que eu quero? Se eu quero estar sábio na palavra do Senhor, é certo que eu fique sem orar, mesmo que seja um devocional curto, mesmo que seja um momento com Deus curto, mas ali, naquele momento bem curtinho com o Senhor, você é sincero com Ele e você percebe que você não está seguindo a sua vontade, mas sim a vontade do Senhor. Você está passando pela sua vontade para seguir a vontade do grandioso, do Rei dos Reis. E é isso que nós devemos fazer. Não sejamos guiados pelos seus sentimentos, pelos nossos sentimentos. Pois se queremos entrar em comunhão com o Senhor, devemos nos prostrar a Ele, mostrar, jogarmos a nossa alma aos seus pés e mostrar a Ele, Senhor, tome aqui todas as minhas fraquezas, as minhas vontades, eu lhe entrego a Ti. Não mais pertenço a essas vontades, não mais sou escravo das coisas deste mundo, dos meus sentimentos, não mais, mas sou entregue totalmente a Ti. Sou escravo das Tuas vontades, sou escravo de Cristo. Quero ser como Cristo. E a partir desse momento que Paulo, na última frase dele, ele cita aqui, disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Ou seja, ele não quer ser desqualificado. Mas qual é o significado do desqualificado que Paulo cita? Desqualificado é não pregar o evangelho,
é não ter constância com o Senhor, na palavra do Senhor, é não fazer o que Deus manda você fazer. É isso sobre ser desqualificado, você não ganhar a vida eterna. É você preferir colocar os seus sentimentos acima, os seus pecados acima. E é por isso que muitas das vezes nós cristãos caímos no pecado. Por causa disso. Porque preferimos colocar os nossos sentimentos à frente como prioridade do que a prioridade em Deus. Não compreendemos que nosso Senhor é tão grandioso que essas mínimas coisas não importam mais para a nossa vida. Precisamos compreender a grandiosidade desse amor que Deus tem sobre nós. A grandiosidade do poder de Deus sobre a nossa vida. E é por isso que eu recomendo a vocês, eu aconselho a vocês, estude sobre o amor de Deus sobre a sua vida, pela nossa vida. Toda vez que percebemos, toda vez que lemos sobre a crucificação de Deus, ou sobre a crucificação de Jesus, nós percebemos a grandiosidade que Jesus tinha sobre o nosso amor. É sobre ele não deixou que as vontades humanas dele fosse acima da vontade de Deus. Jamais. Até porque ele foi o único homem perfeito, o homem sem pecados, mostrando a nós que viver em santidade é a melhor coisa. Mesmo que possamos sofrer, sejamos julgados, mesmo após isso, se temos o amor de Deus, se compreendemos o amor de Deus na nossa vida, isso será o de menos, pois sabemos a nossa identidade no Senhor. Compreendemos o verdadeiro significado da nossa existência, pois nós cristãos não somos da terra, não somos do mundo, mas estamos aqui como passagem para a vida eterna. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham compreendido a mensagem. É de grande prazer prestar esse estudo bíblico a vocês e principalmente estar fazendo a vontade do Senhor. Eu tenho no Instagram, se vocês quiserem me seguir, tá aqui do lado, vou deixar para vocês aqui. E, gente, muito obrigada por estarem até aqui, você que chegou até o final do vídeo, muito obrigada mesmo. Até o próximo vídeo, gente, tchau!